Se coloca de pé, pega a sua Bíblia. Nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor com a nossa pastora Débora. E eu creio que Deus já preparou algo maravilhoso para nossas vidas. Estenda suas mãos para cá, irmão. E a oração que você está fazendo essa noite é: Senhor, fala comigo. Fala assim: Senhor, fala comigo. Mas fala o que eu preciso ouvir, Deus. Não o que eu quero ouvir. Fala o que eu quero, o que eu preciso ouvir, Senhor. Porque como foi louvado aqui agora, a tua palavra é cura. Às vezes o remédio não te cura, mas a palavra te cura. Às vezes o abraço do amigo, da mãe, do marido não cura, mas o Espírito Santo cura. E eu estou sentindo uma graça, uma unção de cura nessa noite. E eu creio que essa palavra tem poder de cura para a tua vida, para corrigir rumos na tua vida. Então, irmão, receba essa palavra que vai ser ministrada aqui agora. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Não endureça o teu coração, porque o Senhor desceu na terra hoje para falar com a igreja. Senhor Deus, eis aí a vida da tua filha, Pai. Senhor, sabemos que ela estudou, que ela meditou, mas Deus, nós vamos te pedir que assim como ela estudou, o Senhor venha conduzir a palavra dela, Pai. Senhor, que essa palavra venha alcançar os nossos corações, Pai. A tua palavra diz que a tua palavra é o martelo que esmiuça a penha e não tem coração duro que resista ao poder da tua palavra, Deus. Então, Senhor, usa a tua filha de uma forma sobrenatural, Pai. Senhor, trabalha no íntimo e no coletivo da igreja, Senhor. Fala conosco e que possamos sair daqui regozijando de alegria na tua presença. Em nome de Jesus, amém. A igreja com a pastora Débora. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pega a sua Bíblia, abre lá no livro de Ruth. Livro de Ruth, amém? Vou estar lendo a partir do capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para o que nele crê. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra ela é cura, escudo para os que nele crê, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele crê. Oh, aleluia, glória a Deus. Você que pode glorificar, irmão, exaltar.
Exalte ao nome desse Deus, porque Ele se faz presente no nosso meio, amém? Ruth, capítulo 1. Vou estar lendo alguns versos com os irmãos me acompanhem, amém? Que diz assim, o capítulo 1, verso 1 diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. E ele e a sua mulher e seus filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ele com os seus filhos, aos quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, e ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido, então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? E você pode se assentar glorificando ao Senhor nessa noite. Esse foi um livro que foi escolhido, né, para esse mês. E o tema desse mês é Decisões Mudam Destinos, né? Um tema forte. E é um tema que fala com todos nós, né, irmão? Com todos nós, porque todos nós na nossa vida precisamos tomar decisão, né? Em cada área da nossa vida, nós precisamos tomar uma decisão. E o livro de Ruth foi escolhido para esse mês de novembro. Foi inspirado através do Espírito Santo de Deus ao coração dos ministros, para que pudesse estar sendo ministrado aos nossos corações. Palavra essa que talvez você já ouviu falar por causa de Ruth, que foi uma mulher que demonstrou um carinho, um afeto pela sua sogra, né? Um amor tão puro, sincero, que mesmo diante de um cenário de perda, de dificuldade, Ruth ela mostra que mesmo assim ela estava disposta a estar ao lado da sua sogra. E Noemi, no momento que ela tanto precisava, ela encontrou uma amiga, né, a sua nora, que teve a oportunidade de voltar, retornar para sua casa, se casar novamente. E ela também sabia a dor que a sua sogra estava vivenciando, porque ela também perdeu o seu marido, mas ela tem a atitude de ficar juntamente com a sua sogra. E esse contexto dessa palavra vem dizendo a respeito do ciclo, do momento em que os juízes foram levantados por Deus para julgar a causa do povo de Israel. Um ciclo esse vicioso, onde o povo se encontrava de apostasia, ciclo esse onde não tinha líderes, então o povo vivenciava e vivia de acordo com as suas vontades, de acordo com os seus próprios olhos, aquilo que eles achavam que era o certo. O povo assim, eles seguiam os seus caminhos. E a palavra vem dizendo, assim que Josué ele venha a morrer, a falecer, o povo esquece dos seus princípios, dos conselhos que seus pais tinham te dado. Então a palavra vem dizendo que o povo decide se voltar a outros deuses estranhos. O povo começa a abandonar os princípios de Deus, os costumes de Deus, e se voltar a adorar a outros deuses. E através disso, veio consequências sobre a vida do povo de Israel. Mas o povo ficou mal acostumado. Sempre que ali era apresentada uma situação difícil, onde eles sabiam que não teriam como sair sem antes clamar ao Senhor, a palavra diz que sempre o povo clamava a Deus, Deus tinha misericórdia, e ali Deus libertava o seu povo da mão do inimigo, levantava um juiz, e assim o povo, quando ficava direitinho, o povo estava bem, não estava nada acontecendo mais, o povo novamente retornava e voltava para as velhas práticas. E assim Deus, por 400 anos, aproximadamente 400 anos, Deus ele ficou nesse ciclo, nessa ida e volta do povo. O povo estava muito oscilante, inconstante. O povo não sabia o que queria, só procurava a Deus no momento de aperto. Assim eles clamavam, Deus libertava, Deus salvava, tirava da mão dos inimigos. E assim o povo novamente retornava para suas velhas práticas. E Noemi, Ruth, Elimeleque, esse homem, né, um pai de família, um homem responsável pela sua casa,
Eles estavam vivendo diante desse contexto esse, que o povo estava vivendo as consequências dos seus próprios pecados, das suas próprias decisões, das suas próprias escolhas. Irmãos, enquanto eu estava na minha casa, Deus, Ele colocava algo no meu coração. Eu não tenho o hábito de fazer isso, mas eu gostaria que você perguntasse, irmão, do seu lado, quem é ele? Pergunte assim para ele, quem é você? O que precisa voltar ou aquele que está pensando em partir? Pergunta, irmão, pergunta, quem é você? Aquele que precisa retornar ou aquele que está pensando em partir? E essa palavra, irmão, tocou muito no meu coração, porque foi uma realidade de uma família que agora está sofrendo uma pressão de fome, escassez, de crise. Elimeleque, ele tinha uma responsabilidade com a sua casa, como qualquer sacerdote, como qualquer homem, esposo que tem responsabilidade com a sua casa. Agora ele se depara diante de uma situação onde o lugar que era chamado, conhecido como a casa do pão, que era Belém, não tem mais alimento. O povo está passando fome. E agora Elimeleque tem a atitude para salvar a sua casa. Né, irmão? Eu entendo que talvez a intenção dele foi boa, mas nós precisamos tomar cuidado com as nossas intenções. Muitas das vezes com os desejos que surgem nos nossos corações. E que muitas das vezes nós queremos tomar a decisão sem antes procurar a direção de Deus. E saber se essa é a vontade de Deus. Muitas das vezes o nosso coração nos engana. Faz a gente crer e acreditar que as nossas vontades são a vontade de Deus também. E muitas das vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade, é diferente. E agora esse homem está diante de uma situação que ele está pensando em salvar a sua família. Só que ele não pensa nas consequências que ele poderia gerar para sua casa, para sua família, saindo da terra de Belém, da onde ele morava. E o pior de tudo, que esse homem decide ir para um lugar onde que eram os seus inimigos, para Moabe, onde era um povo que era inimigo do povo de Deus, um povo pagão que adorava outros deuses. Então esse homem, diante de uma situação de crise, de perda, diante de uma situação que onde ele não encontrou saída, a decisão dele foi pegar a sua família e partir, ir embora, mas sem antes pedir uma direção a Deus, sem saber se aquela era a vontade de Deus de ele partir. E muitas das vezes, irmãos, a nossa vida não é diferente, vivemos debaixo de pressão do homem, da sociedade. Muitas das vezes, irmãos, são as dívidas, muitas das vezes são os conflitos que você vivencia, é dentro de casa, talvez é a guerra dentro do casamento. Irmão, é a área que muitas das vezes nos afeta, que muitas vezes nos chega a fazer a pensar que precisamos nos posicionar e tomar decisão. Deus muitas das vezes exige de nós posicionamento, decisões, precisamos tomar decisões. Mas entenda, o que causou tudo isso na vida desse homem foi ele decidir sem antes comunicar a Deus, sem antes perguntar a Deus, sem antes querer saber o que Deus queria para a vida dele. Agora ele decide sair de um lugar que representava a casa do pão e ir para um lugar onde ele não conhecia e que ele sabia que o povo era inimigo do povo de Deus. Agora ele pega a sua família e conduz a sua família para um lugar estranho, em busca de alimento. E muitas das vezes não é diferente em nossas vidas. Achamos que é muito mais fácil fugir do problema do que encarar o problema. Achamos que é melhor fugir do problema ou dar um jeito, ou criar meios do que, irmão, se deparar com o problema e resolvê-lo. Ou muitas das vezes perguntarmos a Deus, Senhor, o porquê de tal situação? O porquê estou vivendo isso? Mas muitas vezes preferimos fugir do que enfrentar o problema. E esse homem, ele preferiu fugir, sair daquela cidade, daquele local, ir para uma terra que ele acha que aparentemente iria prover suas necessidades, queria alimentar a sua família, mas ele se esqueceu das consequências que ele poderia gerar para a casa dele. Ele esqueceu das consequências que ele poderia não somente gerar para a vida dele, mas para aqueles que estavam ao redor dele. Irmão, uma decisão egoísta, uma decisão precipitada, de alguém que não pensou, de alguém que não analisou, de alguém que só olhou para a crise e decidiu partir, decidiu ir. Ele não olhou
para aquilo que poderia ser gerado de danos para sua casa, para sua família. Ele decidiu partir, pegar sua família e levar para um lugar incerto. Casa do pão. Muitas das vezes, talvez, acho que não é a palavra certa, mas meio contraditório, dizer, né, casa do pão. Se carrega um título que é casa do pão, mas não tem pão. Mas devido a essa situação que eu expressei para vocês anteriormente, da apostasia que o povo vivia, de uma crise espiritual, da falta de uma liderança que o povo não tinha, o povo decidiu andar de acordo com suas vontades. Eles criavam as leis deles, eles viviam de acordo com aquilo que eles pareciam que parecia ser bom, melhor para eles. E através disso, consequências foram geradas. E o povo não entendeu que a atitude deles geraria consequências para eles no futuro. Irmão, é muitas das vezes a gente pensar, querer tomar certas atitudes, decisões, e se esquecer que muitas vezes essas decisões vão gerar consequência para o nosso futuro. E não só para nós, mas para a nossa casa, para a nossa família, para aqueles que estão ao redor de nós. Ele não pensou. Ele simplesmente partiu. E agora o povo está vivendo um momento de crise. É Deus retendo aquilo que era de direito do povo. Mas pela atitude, pela reação do povo, Deus não está permitindo aquele povo passar por um momento de crise, de fome, deixar o povo padecer. E agora Elimeleque, como responsável do seu lar, da sua casa, da sua família, não tem a atitude de perguntar a Deus o porquê daquela situação. Bem, irmão, se muitas das vezes não é diferente em nossas vidas, se muitas vezes nos posicionamos assim, nos encontramos diante de situações que achamos que precisamos nos posicionar, mas sem antes consultar a Deus e sem perguntar a Deus que decisão tomar. Entenda, a sua decisão não vai refletir somente em você. Pode refletir na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu futuro. Trazer consequências, irmão, que você não está preparado para viver. Esse homem agora, ele morre. Mas não somente ele morre, os seus filhos, os seus 2 filhos morrem. Ele leva seus filhos, sua família, para casa, para a terra dos seus inimigos. E lá eles morrem. Fugindo da fome, fugindo daquela crise. Mas agora ele vai para a terra dos inimigos, para morrer na terra dos inimigos. E muitas das vezes, aquele que toma decisão, irmão, às vezes não está nem vivo para presenciar as consequências das suas decisões. Que você possa entender que as suas decisões podem refletir não somente na tua vida, mas elas também podem refletir dentro da sua casa, na sua família. As suas decisões podem gerar consequência não somente em você, mas naqueles que estão ao seu redor. Entenda, irmão, não esteja um sentimento de alguém egoísta que decide sem antes pensar naquele que está ao lado. E quando eu me refiro à sua família, irmão, não é somente sua família. Em todos os sentidos, como servo de Deus, como homem de Deus, como ministro de Deus, todas as nossas decisões, irmãos, não podem ser tomadas diante de emoções. Diante de momentos, irmão, de desespero, de ansiedade, não. Peça a Deus antes uma direção, em que decisão tomar, o que falar, o que fazer. Porque você não vai gerar somente consequências para a sua vida. Mas entenda, à volta de você, existem outros também. E a palavra diz que a casa desse homem sofreu as consequências da escolha que ele fez. Ele decidiu partir. E agora, depois da sua morte, do seu falecimento, sua esposa decide voltar e retornar para a terra dela. E a palavra vem contando que Noemi, ela volta, mas não volta como ela partiu. Volta amarga, triste, porque além de perder o seu marido, ela perdeu os seus 2 filhos, que era a esperança de dar continuidade à sua família. Agora essa mulher se encontra diante de uma situação, irmão, que não tem expectativa. Uma situação frustrante. Uma situação, irmão, de quem não tem nem sentido para viver. Você se coloca diante de uma situação como essa, onde você perde tudo que você tem. Eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de, irmão, de alma, de vida. Quem você ama. Essa mulher, além de perder o marido, ela perde os filhos.
E ela tem que retornar para a terra onde ela saiu bem. Ela tem que retornar sem ninguém. Amarga. Assim como ela expressou, que não chamasse mais ela de Noemi, porque ela estava amarga, amargurada de alma, ela já não tinha mais prazer, ela não tinha mais alegria. Mas a palavra expressa que Ruth, uma das noras, decide não partir, mas ficar juntamente com aquela mulher. E o tema desse mês é decisões, como expressei, decisões mudam destinos. A ida dessa mulher até Belém, desse homem que decidiu, Elimeleque, mudou a história completamente da sua família. Mas agora a volta dela, a decisão que ela tem de retornar e voltar, muda a história dela, não somente dela, mas da sua nora também, da sua nora. E a palavra diz que agora, Ruth, ela tem a decisão de ficar, mesmo tendo a oportunidade de partir. Ela abre mão de conviver e estar perto da sua família. Ela abre mão de estar junto, de reconstruir e fazer uma nova família. Porque ela foi sensível à dor da sua sogra. Agora a palavra diz que por ela ter tido essa decisão, agora Boaz decide honrar essa mulher. Ele decide fazer algo por essa mulher. Ele mesmo expressa e conta e compartilha o testemunho dela. No capítulo 2, a partir do verso 11, diz: respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor, galardoador, é o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. Agora Boaz, ele está expressando aquilo que aquela mulher iria vivenciar diante da sua atitude que ela teve diante de uma oportunidade que ela teve de retornar, de voltar, mas que ela decidiu ficar do lado da sua sogra. E agora a história dessa mulher, dessa menina, dessa jovem, que teve a oportunidade de novamente se casar, agora ela se casa com Boaz. E agora Ruth, que era uma mulher que estava diante de um cenário tão improvável, agora essa mulher, ela também vive tudo aquilo que foi proposto para a vida de Ruth. Entenda, irmãos? Muitas vezes as nossas decisões de ir vai gerar consequências. E que possamos entender que muitas das vezes vamos, mas não entendemos que muitas das vezes não vamos ter oportunidade de voltar. Noemi teve a oportunidade de voltar, mas retornou e voltou sem seu esposo. Retornou e voltou sem os 2 filhos. E muitas das vezes no nosso coração está um sentimento de partir, de ir embora, de não voltar. E muitas vezes o Senhor quer despertar esse sentimento nos nossos corações. Eu não sei se por algum momento você partiu daquilo que Deus tinha para a sua vida. Muitas vezes você achou melhor fugir dos problemas ao invés de encará-lo com o Senhor. E muitas vezes se achou auto-independente para resolvê-los sozinhos. Mas nessa noite, através dessa palavra, eu te convido, irmão, se por algum momento você partiu, retorne. E se por algum momento o seu pensamento é partir, busque o direcionamento de Deus. Não parta sem a direção de Deus. Não decida nada sem antes perguntar a Deus. Não faça nada sem antes saber se essa é a vontade de Deus. Não escolha nada, não dá um passo sequer sem antes você entender que é a vontade de Deus. Entenda, não é somente você que sofre as consequências, mas aqueles que estão ao redor de você também pode sofrer as consequências das suas escolhas. Então esteja certo da decisão e da escolha que você está tomando, se essa ou não é a vontade de Deus sobre a tua vida. Decisões, elas podem mudar o seu destino, mas também pode atrasar e reter aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, antes de decidir, busque saber qual é a vontade de Deus, para onde Deus quer que você vá, o que Deus quer que você faça, sem antes tomar uma decisão precipitada, na emoção, no desespero, mas antes pergunta a Deus. E através dessa decisão que esse homem tomou, gerou morte dentro da sua casa.
E muitas das vezes nós focamos e levamos o nosso pensamento logo para a morte física. Mas eu acho que não existe morte pior, irmão, porque a morte é espiritual. E muitas das vezes decisões que tomamos causam não somente morte física, mas morte espiritual. A ausência de Deus. Irmão, e aquele que tem a ausência de Deus, irmão, esse não é feliz. Esse não tem paz. Esse não tem alegria. Esse não tem direção. Esse vive na escuridão. Aquele que não tem a direção de Deus, tem a ausência da presença de Deus, esse vive sem direção. Então não permita que por algum momento você venha viver ausente daquilo que Deus tem para a sua vida, ausente da presença de Deus, mas que você possa entender que a vontade dele sempre será melhor do que a nossa. Então não decida viver a sua vontade, e sim decida viver a vontade de Deus, amém? E que você possa ficar com essa palavra no seu coração nessa noite. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, amém?